Bom dia, queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Leandro, de Ciências, e hoje vamos falar um pouquinho sobre as características dos seres vivos e das células, né? Que todos os seres vivos são formados por células, tá? Ele colocou aqui um assunto bem importante nessa época do ano, né? Que é a respeito do Aedes aegypti. Então colocou lá, após uma pesquisa, uma aluna encontrou as seguintes informações sobre o mosquito da dengue. A fêmea do Aedes aegypti, o mosquito da dengue, procura um local com água parada para colocar seus ovos. Em aproximadamente 48 horas, as larvas saem dos ovos e iniciam seu desenvolvimento na água. Após 5 dias de desenvolvimento, as larvas transformam no mosquito adulto. Ao se alimentar de sangue de uma pessoa infectada, a fêmea do Aedes contrai o vírus da dengue. Ao picar uma pessoa sadia, o vírus é transmitido pelo mosquito, contaminando-o. Ao se reproduzir, o mosquito coloca seus ovos, reiniciando o ciclo de vida. Beleza? O que ele colocou isso aí? Porque todos os seres vivos, não é o mosquito da dengue, né? Todos os seres vivos têm um ciclo de vida. Né? Todo mundo nasce para um dia conseguir se reproduzir e deixar um descendente fértil na terra e depois de cumprir seu papel, infelizmente, morre. E isso acontece em todos os seres vivos, tá? Aqui está o ciclo de vida do mosquito, mostrando, né? Eu tenho uma pessoa, sabe, infectada, o mosquito vai lá, pica ela, se reproduz, né? Forma um ovo, do ovo uma larva, da larva uma polpa, e aí ele vai virar um mosquito novamente, picando a pessoa infectada, vai tornar todo o ciclo. E onde que eu encontro isso aí? Em água parada, né? Limpar sempre os quintais, aproveitar esse tempo de quarentena e limpar seu quintal para ficar limpinho e evitar a dengue. Tá? Quais são as características dos comuns de todos os seres vivos? Todos os seres vivos têm característica comum, mesmo se ele tiver uma única célula ou várias células. Tá? Características como corpo formado por células. É a principal. Todos os seres vivos são formados por células. Presença de um ciclo de vida. Todos os seres vivos nascem, crescem, desenvolvem, se reproduzem e morrem. Resposta a estímulos, né? Você tem a tendência de escapar de algum perigo, né? Adrenalina, até mesmo vegetal. Tá? Metabolismo, tudo que você come é absorvido para o seu crescimento e fazer as suas atividades. Olha lá, primeiro, ciclos de vida, né? Nascimento, parte inicial, desenvolvimento, você vai crescer, né? Vai ter transformações externas, né? De bebê até o adulto, e depois a reprodução, né? Para deixar um descendente fértil até chegar na hora da morte. Então tudo isso aqui é o ciclo de vida de um ser vivo, ok? Olha lá, colocou no quadrinho aqui, ó, né? Arara azul nasce após 26 a 27 dias dentro de um ovo, né? Se desenvolve, após 4 meses o jovem das aves desenvolve penas sobre todo o seu corpo, depois se reproduz, né? Olha lá, médias de 2 a 3 ovos, onde nascerão indivíduos que darão continuidade da espécie, e ela pode chegar até 30 anos, né? E depois morre. Resposta a estímulos, né? Eu tenho vários. Aqui ele te deu o exemplo de plantas carnívoras. As plantas são carnívoras porque ela não consegue, elas vivem em um ambiente em sólidos muito pobre em minerais, e ela retira o mineral que está faltando de insetos e pequenos animais, né? Neste caso aqui, eu tenho uma planta carnívora, onde que ela libera
pode ser odor ou um cheiro, aonde que vai chamar as moscas, né? Como ela é meio fédida, né? Ela vai liberar esse aroma, os vegetais, as moscas vão lá e vão pegar, entrar dentro dela, por causa desse aroma, e aí ela se fecha. Se fechando, as moscas morrem e ela começa a absorver. Esse exemplo aqui não é muito comum aqui no Brasil, mas eu tenho no Brasil tipo uma cacimba. Essa é bem comum, tem umas grandonas e ela fica com água lá dentro. O inseto vem e ela cai lá dentro e ele não consegue, porque as bordas são lisas. E aí ela fica digerindo naquela água os nutrientes do inseto. Metabolismo. O que seria o metabolismo? Metabolismo é tudo aquilo que você absorve no seu corpo, né? Você comeu, tomou seu café. Tudo que você comeu vai ser digerido no estômago, boa parte vai ser absorvido por suas células. Isso aí vai transformar em energia para você poder fazer suas atividades ou para fonte nutritiva de crescimento estrutural para o seu corpo crescer. Então são duas formas, energia e de crescimento, construção do seu corpo, tá? Então quando você se alimentou, seu corpo transformou tudo o seu alimento em glicose. Quando você expira, né, você está absorvendo oxigênio. Lá na sua célula, a união de glicose e oxigênio transforma em energia. E quando você libera o gás, você está liberando gás carbônico e água. E isso aí vai fazer parte do metabolismo, né? As células foi descoberta através da invenção do microscópio. Então, o microscópio foi uma invenção primordial para o descobrimento da célula, né? O primeiro cientista a observar uma célula foi Hooke. Esse carinha aqui, ó, Robert Hooke, foi o primeiro cientista. Ele pegou uma cortiça. O que é cortiça, professor? Cortiça é a casca de uma árvore que faz a rolha, tá? E analisou. Quando ele analisou, ele viu essas bolinhas aqui, ó, tá? Esses buraquinhos na casca. Ele cortou bem fininho a casquinha, colocou lá no microscópio e ele olhou esses desenhos. Quando ele olhou esse desenho, ele viu essas cavidades. Ele chamou de célula, que quer dizer pequenos compartimentos. E aí ficou conhecido como célula, tá? Aqui, ó. Beleza? Na mesma época, outros dois cientistas, tá, fizeram testes com células animais e vegetais, tá? Células animais e vegetais. Aqui, ó, tá aqui no cantinho, tá? Tem Theodor e Matias, tá? Aqui eu não tinha visto. Tá bem aqui, ó. Theodor e Matias. Esses dois caras, um analisou a célula vegetal e a outra analisou a célula animal. E viu o que acontecia, os tecidos. E eles viram que todos os vegetais e todos os animais eram formados por células, tá? Sendo assim, eles proporam a teoria celular. O que é essa teoria celular? Que todos os seres vivos são formados por células, tá? Todos os seres vivos são formados por células, tá? Teoria celular, todos os seres vivos são formados por células. Dependendo do ser vivo, ele pode ser unicelular. O que é unicelular? Somente uma célula. Bactéria é um deles, tá? Unicelular, somente uma célula. Ou pode ser chamados também de pluricelulares. O que é pluricelulares? Várias células. No nosso caso, pluricelular, várias células. Seres humanos têm várias células. Então, nós somos pluricelulares. Bactérias, uma célula, unicelular. Aqui é os tipos de célula, tá? Essa célula é uma bacteriana, então ela é uma célula só, o tecido só tem uma célula. Quais são as principais componentes, tá? Citoplasma, DNA, ribossomos, parede celular.
membrana plasmática. Tá? Essas são as principais características. Bacterianos são seres procariontes. Tá? DNA, onde tem o nosso material genético. Membrana plasmática serve para delimitar a célula e é onde ela controla a entrada e saída de substâncias. Ribossomos, produção de proteínas. Tá? Parede celular envolve a nossa célula. E o citoplasma, material gelatinoso com sais, minerais e água. Já uma célula animal e vegetal, eu tenho mais organelas, mais estruturas, porque elas são células eucariontes. Então, eu tenho aqui a foto de uma célula animal. Né? Nota que ela tem várias organelas, que vão fazer várias funções diferentes. Tá? E diferente das células procarióticas, as células eucarióticas, ela já tem um núcleo aqui, ó, que o DNA fica dentro do núcleo. Diferentes das procarióticas na outra imagem. E tem várias organelas que vão fazer várias funções diferentes no nosso corpo. Ok? Na célula animal, na vegetal, é o mesmo. Ó. Eu tenho aqui, tá, o núcleo, o DNA dentro. E o que difere do animal para vegetal, da vegetal para animal, é que na vegetal eu tenho estruturas chamadas de cloroplastos. Esses cloroplastos fazem a fotossíntese, né? Então, e o outro é o vacúolo do suco celular, diferente na animal também, que não tem esse vacúolo, tá? As outras estruturas são as mesmas, beleza? Então, são esses dois tipos de célula. Eucariontes, que possuem um núcleo, DNA dentro, célula animal e vegetal. Procariontes, que não possuem um núcleo, exemplo a bactéria, tá? O seu DNA é solto no citoplasma. Vamos ver algumas estruturas e sua função, tá? Ó, núcleo, compartimento onde tem o material genético. Esse aqui é da animal. Mitocôndrias, responsável pela liberação de energia. Retículo endoplasmático, síntese e transporte de proteínas, ou rugoso. Retículo endoplasmático liso, né? Proteínas. Lipídios, são gorduras, tanto animal quanto vegetal. Complexo golgiense, armazenamento de proteínas. Centríolos, desempenham a função da divisão em duas células. Na vegetal, o que muda, igual eu falei para vocês, o cloroplastos, né? E os plastos, que é onde eu tenho o pigmento verde e é onde acontece a fotossíntese. Beleza? Era isso. Tchau, obrigado.